Já se perguntou como o sono pode impactar na vida dos seus pacientes? Olá, eu sou Lucas Campos, médico, pós-graduado em psiquiatria e palestrante em saúde mental. E hoje vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre sono, como que isso vai impactar na vida e no tratamento dos transtornos de saúde mental dos nossos pacientes. Vamos explorar esse assunto, como que ele pode transformar a abordagem que você tem com os seus pacientes no consultório. Roda a vinheta. Você sabia que 1 a cada 3 pacientes adultos sofrem de problemas relacionados ao sono? Isso quer dizer que a cada 10 pacientes que você atende no seu consultório, 3 deles vão ter alguma queixa relacionada a esse assunto. E essas queixas, elas não são muitas das vezes diretamente sobre o processo de dormir, dificuldade para começar ou manter o sono. Às vezes, essas queixas estão disfarçadas de coisas que a gente acha que tem relação apenas com o processo de saúde mental do paciente. Às vezes é aquele paciente que permanece desatento, com dificuldades na função executiva, com dificuldades na gestão do seu tempo, apesar das suas intervenções que você faz com ele para mudar o ponto de vista organizacional da vida dele. Às vezes é aquele paciente que, mesmo medicado, mesmo fazendo terapia, acaba ficando muito ansioso, tem prejuízo no seu humor, tem prejuízo no pragmatismo, na força de vontade, até mesmo na capacidade de sentir prazer com as coisas. E olha só que curiosidade, as pesquisas já mostram que pacientes que sofrem com transtorno de sono têm dificuldades de se adaptar, de seguir as orientações que são ditas em terapia. Ou seja, além de tudo, a baixa qualidade do sono impacta diretamente no aproveitamento do processo terapêutico. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender de alguns conceitos básicos e fundamentais para dar sequência à nossa conversa. E o principal deles é a arquitetura do sono. O que é isso? Como que isso está relacionado com o sono de baixa qualidade dos nossos pacientes? A arquitetura do sono é como que o nosso sono se organiza ao longo da noite. Como que ele é dividido em fases, em grupamentos, em ondas, e como que isso vai impactar no nosso conhecimento sobre o que esse paciente vai traduzir em sintomas. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente divide em 2 grandes grupos: o sono não REM e o sono REM. O sono não REM, por sua vez, é dividido em 3 partes: a parte N1, a parte N2 e a parte N3. Cada uma dessas partes tem as suas características peculiares, tanto em relação às ondas eletroencefalográficas, quanto em relação também à redução dos sinais vitais que esses pacientes vão acabar tendo durante o processo de sono e a profundidade do sono que esse paciente se insere. A fase N1 é uma fase de transição da vigília, que é o estado desperto, acordado, para a primeira etapa do sono. É um sono super leve, muito superficial, as ondas ali se assemelham bastante com as ondas de vigília, e é nessa fase do sono que a gente começa a preparar o terreno para outras fases mais aprofundadas que nós vamos ter a seguir. É nesse momento que a gente tem, todo mundo já deve ter tido, aquela sensação de acordar porque está caindo. Acorda num susto. É nesse momento, é um momento mais fácil de despertar, que o seu corpo ainda está tentando se desprender ali do estado de acordado. E vai progredindo, isso vai para a fase N2, que é um sono um pouco mais de ondas mais lentas, os sinais vitais, as funções vitais vão continuando a se reduzir e o paciente vai se aprofundando cada vez mais no sono até chegar no que a gente chama de sono profundo. E detalhe, um parênteses aqui, o sono profundo não é o sono REM. Já se engana quem pensa isso. O sono profundo é o sono não REM, fase N3. É aqui que as ondas ficam super lentas, super espaçadas. Aqui esse paciente está dormindo profundamente. É mais difícil de acordar. Se ele acorda durante essa fase, ele vai acabar tendo dificuldade de lembrar dos sonhos que ele estava tendo, porque, um detalhe, nós sonhamos em todas as etapas, não apenas na fase de sono profundo, porque nesse momento os sonhos são bizarros. São aqueles sonhos que não fazem muito sentido. Você até lembra de um fragmento ou de outro, mas é uma coisa tão sem sentido, tão sem nexo, que você não consegue concatenar essa ideia, delinear esse pensamento. E aí, quando a gente progride ainda mais, você entra no sono REM, que é aquele outro grupo que a gente estava falando. REM é uma sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. E se você tem a oportunidade de dormir ao lado de alguém e perceber que essa pessoa, quando está nesse momento de sono REM, ela vai estar batendo os olhos de um lado para o outro, super rápido. Nesse momento,
o nosso corpo entra num estado de máxima atividade cerebral. Mas antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal do Neisme. Fazer isso é bem rápido e ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, que o Neisme vai te responder. É uma atividade cerebral tão grande que alguns estudos de PET scan, estudos de imagem cerebral, já mostraram que você tem mais atividade cerebral nesse momento do que quando você está acordado. É nessa hora que o seu cérebro organiza todo o HD. Ele pega tudo que vai ser jogado fora e joga fora e guarda o que foi importante. Aqui ele vai organizar a memória, vai organizar o seu raciocínio que você teve ao longo do dia, e ter essa fase preservada é fundamental para garantir que você tenha as funções cognitivas de qualidade ao longo dos seus dias. Nesse momento, os seus sonhos são bem mais organizados. São aqueles sonhos que você acaba se lembrando. Ele pode até não fazer muito sentido do ponto de vista onírico da coisa. É uma coisa que não era para acontecer, é um sonho. Mas ele tem sentido lógico. Não é aquele negócio que você está vendo a sua avó voando em cima de um cachorro. É uma coisa que tem algum sentido lógico para você e muitas das vezes vai ter alguma relação com questões que você está passando naquele momento. E vai te trazer informações importantes para levar para análise. Como que você se sentiu diante daquele sonho. O que aquela memória te trouxe de reação e de sensação. Nesse momento do sono REM, é mais fácil despertar do que quando a gente está no sono profundo. Só que nesse momento você tem uma paralisia completa dos movimentos esqueléticos, musculares esqueléticos, ou seja, dos músculos que você controla. O seu corpo fica paralisado do ponto de vista motor e a sua mente fica completamente ativa. Ou seja, pode acontecer nesse momento do sono aquilo que a gente conhece como paralisia do sono, que é quando você desperta, mais ou menos, continua um pouco dormindo, mas um pouco desperto, consegue abrir os olhos, consegue entender as coisas ao seu redor, mas por conta da redução dos movimentos característicos dessa fase, você não consegue se mexer. E como você ainda está parcialmente dormindo, pode ser que você esteja parcialmente sonhando. E é aí que aparecem algumas alucinações que as pessoas têm nesses momentos. Agora, sabendo o que são cada uma dessas fases, é muito importante que a gente entenda que não há uma fase mais importante do que a outra. O importante é ciclar. O importante é você ter todo o processo de fase N1, N2, N3 e REM, e muitas das vezes não necessariamente nessa ordem, não é uma coisa linear. Você pode voltar fases, pular fases, e é muito importante que você cicle ao longo de 4 a 6 vezes por noite. Cada fase de ciclo completo tem em torno de 60 a 90 minutos. Então, não necessariamente tempo de sono quer dizer sono de qualidade. E sim, se você teve a capacidade e, logicamente, o tempo de fazer todos esses ciclos que são necessários para que você acorde desperto e descansado pela manhã. Quando a gente acaba acordando no meio de uma fase, isso pode acontecer o que a gente chama de rebote de fase. Ou seja, quando você vai dormir de novo, você vai acabar começando o seu sono daquela fase que você parou, e não começando o sono de um processo mais superficial e aos poucos ir aprofundando. Quer ver um exemplo prático disso? Quando você dá aquele cochilinho depois do almoço de no máximo meia hora, mas você sonha, tem um sono muito pesado, parece que algum caminhão passou em cima de você e você acorda até meio desnorteado, às vezes mais cansado do que você estava quando você foi dormir. Provavelmente você começou o seu sono no meio de uma fase REM ou de fase de sono profundo que você interrompeu durante o processo de dormir à noite. Acordou por conta de um despertador, de algum barulho, de alguma coisa, no meio dessa fase e não voltou para concluir esse processo todo do sono e acabou tendo esse rebote de fase. Uma outra coisa que é importante da gente tirar desse raciocínio é o seguinte: quando você acorda faltando, sei lá, uns 40 minutos para o relógio despertar, e você já acorda descansado. Parece que você está pronto para começar o dia. Mas dá aquela preguicinha, aquela vontade de tentar dormir mais um pouquinho. Não faça isso. Se você já acordou com essa disposição, com esse nível de estar descansado, significa que você conseguiu concluir os ciclos necessários para o sono. E se você acordou deliberadamente, por vontade própria, e se sentindo assim, quer dizer que você finalizou aquele último ciclo que você estava, não está despertando no
no meio de uma fase. Aí se você decide agora usar desses últimos 40 minutos para tentar dormir mais um pouquinho, pode até ser que você consiga dormir. Mas lembra que eu falei que cada ciclo dura de 60 a 90 minutos? Esses 40 minutos restantes não vão ser suficientes para você completar um ciclo todo. E é bem provável que se você acordar depois de 40 minutos no meio de um ciclo, você vai acordar mais cansado do que você estava quando você tentou acordar pela primeira vez 40 minutos atrás. Então, entendendo como que funciona a arquitetura do sono, a gente já consegue de imediato saber o que é que pode estar acontecendo com esse nosso paciente a partir do relato dele. E já podemos dar algumas dicas valiosas, como essa que eu acabei de dar para vocês. E você, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal do Nesme, ativar o sininho de notificações e nos seguir em nossas redes sociais. Os links vão ficar na descrição. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema tão importante e se você já sabia dessa importância toda que a gente está dando aqui ao sono. Fala mais pra gente sobre a sua experiência de vida ou sua experiência profissional. Aqui na tela vão ficar também alguns vídeos do canal do Nesme que você não pode perder. Vem fazer parte da família Nesme e até a próxima!